com o advogado, o doutor José Pedro, advogado lá dos representantes do Copacabana Show. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Bem, a defesa não conseguiu relaxar a prisão temporária. Pelo contrário, a Justiça determinou aí uma prorrogação dessas prisões. O senhor tem 2 clientes, que é o Carlão, né? Carlos Roberto da Silva Passos, e a Desterro, a Maria do Desterro da Silva, que é auxiliar do Carlos Roberto, lá na Casa de Shows Copacabana. Agora fala-se em formação de quadrilha. Qual é a visão da defesa, doutor? Por favor. Meu nobre jornalista, primeiro, boa tarde, Boa tarde. meus nobres telespectadores deste conceituado canal de televisão. Entretanto, nós peticionamos ao nobre eminente magistrado, que é juiz prevento da ação, o doutor Albir de Vantagem, uma revogação do mandato de prisão temporária, por entendermos que o artigo 1º da Lei 7.960/89, ela elenca todos os casos em que é cabível a prisão temporária. Entretanto, é muito fácil de relacionar alguns casos. Quais são os requisitos que seriam indispensáveis? Primeiro, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito. Ou seja, de que os supostos acusados não dificultasse a apresentação, não tivesse a identificação, a qualificação civil, entretanto, para que pudesse responder esse processo. E dentro de todos os incisos, tá? Dentro de todos os incisos, quando o indiciado não tiver a residência fixa, nem fornecer elementos que possam esclarecer, seria um dos motivos. Mas, principalmente, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação ou autoria de participação do indiciado. Aí elenca os homicídios, sequestro, cárcere privado, dentro do qual é roubo, extorsão mediante. Bom, dentro de todos os artigos, dentro dos quais fixa a história da quadrilha e do bando. Mas devo informar a sociedade, e em especial a este canal de televisão, de que os meus constituintes, lá só foram presos o Carlos Alberto e a Maria do Desterro. Entretanto, tem uma terceira pessoa de nome Goreto que está foragida. Que é comum para quem está foragido, que é provável que saia, inclusive, prisão preventiva. Isso. Estou dizendo, mas os requisitos formais e objetivo, que é a formação de quadrilha da prisão temporária, ela não se coaduna com esse fato em si. Toda e qualquer outra medida, ele tem uma matéria que é a posse legal de arma quando do cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, e esse processo foi distribuído na 3ª Vara Criminal, onde é um caso perfeitamente afiançável, e que nós já ajuizamos hoje a fiança, no sentido que ela poderia ter, inclusive, se arbitrada na fase inquisitorial, na polícia. Mas a doutora achou por bem de dizer que o cidadão era rico que arbitrar em 5 salários mínimos. Então, portanto, os familiares não quiseram pagar a fiança. Achou por bem que eu peticionasse no juízo, na vara competente, para que o nobre magistrado decidisse sobre a fiança do mesmo. Eu entendo. E agora, essa colocação da polícia para a justiça de que pode haver formação de quadrilha, doutor. Olha, a formação de quadrilha, com o meu constituinte, é óbvio que não há, porque para ter um crime de formação de quadrilha, é necessário que existam os elementos ensejadores do delito, do tipo criminal. Por exemplo, o artigo 288, ele é muito claro e diz que tem que existir no mínimo 4 pessoas. Então, com relação ao Carlão, eu estou tranquilo junto com a Desterro, que só são 2 pessoas. E tem essa terceira pessoa que diz que foi lá. Então, o requisito indispensável, número 1, acerca da formação de quadrilha, já não se perfaz esse artigo, esse crime. Que foi, por sinal, justamente em virtude da representação, ser uma representação genérica, ela ainda não está individualizando as participações de cada pessoa no delito da Operação Aspásia. Então, só posteriormente que o Ministério Público
do nosso Estado é que vai definir as condutas quando virar com a denúncia. Entretanto, agora não existe formação de quadrilha para o meu cliente, não existe. Perfeito. Porque se tem uma terceira pessoa foragida, mesmo tendo essa terceira pessoa foragida, ainda que teria que ser quanto mais, ou ter a permanência. Em si nem tem a permanência e nem o número suficiente dos elementos. Agora eu entendo, a defesa ainda vê motivos para essa prorrogação dessa prisão? Creio que ele ainda não foi ouvido, ele foi apenas ouvido, Carlos Alberto, no posse legal de arma. A doutora Andréa, provavelmente de hoje para amanhã, ouvirá. E que não há nada que ele possa responder o processo em liberdade, do ponto de vista, inclusive, do inquérito. Porque o inquérito em si, essas prisões, elas têm o cunho eminentemente só de qualificá-lo, de ouvi-lo e qualificá-lo. E então ele tem, como ele tem os requisitos objetivos e subjetivos da lei adjetiva penal, ou seja, a residência fixa, tem bons antecedentes, tá? Poderá ser ouvido sem causar nenhum prejuízo ao inquérito processual. Para os seus clientes não há o uso de menores, não. Há essa acusação da exploração de menores no sexo? Nem menores e muito menos drogas 80% ou drogas afins que tenham sido encontradas no estabelecimento comercial do mesmo. Então você acredita que nos próximos dias, pelo menos, os seus 2 clientes deverão deixar o cárcere? Com certeza, aguardamos e acreditamos na justiça, porque o nobre eminente magistrado é um magistrado bastante positivista, respeita, sobretudo, as normas legais, como o nosso direito é uma ciência positivada, nós defendemos o Pacto de São João da Costa Rica e, sobretudo, a aplicação do direito. Então, ele só faz o que o direito diz. Então, no direito, eu creio que ele revogará ainda esta semana, antes mesmo de ser cumprido o restante dos 5 dias da prorrogação. O seu cliente, ele não era dono da casa? Ele não vendia as meninas, por exemplo? Lá não praticava-se o sexo? Veja bem. A Desterro, ela é proprietária do imóvel. Ela é proprietária do imóvel. As pessoas que lá moram, que lá residem, ou que lá trabalham, digamos assim, que lá trabalham, que é um ambiente de trabalho, todas são devidamente popular vacinadas. São livres e são desimpedidas. Crimes tais como rufianismo responde à própria pessoa e não o proprietário. Isso é um crime personalíssimo, uma ação que é única e exclusiva de quem faz. Mas lá é um ponto de encontro, onde as pessoas vão buscar as garotas de programa. Mas meu nobre jornalista, a questão de procurar, de ter o acesso, o que se tem lá, é o que tem em todas as capitais do Brasil. São shows, chamado striptease. Isso aí é uma questão que cabe única e exclusivamente ao andamento do feito na justiça, que é o que nós vamos apurar posteriormente, tá entendendo? Com a instrução criminal. Tudo bem, então vamos aguardar aí então que você faça esse feito. O senhor disse que vai pedir agora a fiança dos seus 2 clientes. Que arbitre a fiança. Uma revogação, que já foi peticionada hoje, o mandato de revogação da prisão temporária, e do Carlos Alberto, tanto da revogação como um pedido de fiança por ter sido encontrado nas dependências uma pistola de uso permitido. O que ele fazia com essa pistola, doutor? Olha, essa arma é comumente quase parte de alguns familiares, de cidadãos de bem, de portarem uma arma em casa. É quase comum, isso você verifica no interior do estado, você ter como uma garantia ou como reforço em casa, mesmo acreditando que nós temos a segurança pública, nós temos o aparelho policial que nos dá essa segurança. Mas já é comum, já de praxe, de termos. Já ter essa arma em casa, né? E ter uma arma em casa. Tá bom, doutor. Muito obrigado, então, pela sua presença. Eu que agradeço, eu devo dizer que em breve nós retornaremos com decisões, com melhores... Com novidades, né? Ok, pois um bom dia. Tá certo, querido. Muito obrigado. Prazer.